Paz do Senhor. Se alguém está muito feliz, dê uma salva de palmas a Jesus. Amém. Isso é para quem está muito feliz, né? Não é só feliz, é muito feliz. Você pode assentar um pouquinho. Graças a Deus por essa manhã, na presença de Deus. Nossa vida é uma correria, né? A gente está sempre realizando coisas e esquecendo de coisas importantes. A gente não pode esquecer que Deus é o mais importante e o primeiro na nossa vida. Que o dia a dia, a rotina, isso aí, nós precisamos parar e pensar o que estamos fazendo, como estamos fazendo e a atenção que estamos dando para Deus e para as coisas de Deus. Fomos criados para servir a Deus. Fomos transformados em filhos de Deus, mas criado para o seu serviço, e Deus se agrada de tudo aquilo que fazemos com amor. Às vezes pensamos, poderia fazer mais, poderia fazer melhor. Então, da próxima vez, procure fazer mais e procure fazer melhor. Porque a quem você está servindo não é qualquer um, é Deus, e Ele merece tudo de melhor que você tem para dar. Lembre-se disso. Agora, eu conheço um ditado que diz assim: querer é poder. Quantos conhecem? Querer é poder. Deve ter a sua verdade em algum sentido, mas eu acho que querer nem sempre é poder. Essa força de vontade, essa força do pensamento, essa determinação diante daquilo que nós queremos, nem sempre é possível realizar. Quer ver um exemplo? Alguém disse assim: eu quero emagrecer 20 quilos. Você conhece alguém que já pensou assim? Conhece? Muita gente, né? Mulher, por exemplo, ela quer sempre emagrecer 2 quilos, não sei por quê. Às vezes ela não pesa nada, mas precisa emagrecer 2 quilos. Algumas querem emagrecer mais. Mas querer é poder. Muitas pessoas vivem a vida inteira querendo emagrecer, mas não podem, não conseguem. Então, nem tudo que você quer, você consegue fazer. Deu para entender? Mas, num certo sentido, aquele ditado, ele é verdadeiro. Então, quero ler com você e quero falar um pouco sobre isso. O querer nem sempre é poder. Mas pode ser. Não é? Quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2.
Filipenses capítulo 2, versículo 12 ao 13. Filipenses 2, versículo 12 ao versículo 13. Olha o que diz. Assim, pois, meus amados, ou assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua, Deus é quem realiza em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Amém? Eu poderia aqui, em 2 minutos, fazer uma explanação e falar logo sobre a essência dessa mensagem e dispensar vocês, mas eu não consigo falar pouco. Eu vou fazer aqui o resumo. Se você se der por satisfeito, fique à vontade. Senão, você continue aí. Deus é quem realiza, Deus é quem efetua em você o querer. Eu quero emagrecer 20 quilos. Estou dando um exemplo, não é sobre isso. E o realizar. E Ele opera em você tanto o seu querer quanto o seu conseguir fazer. Mas ele faz aqui, o apóstolo Paulo, numa conclusão, ele fala de que maneira, como isso ocorre. Segundo a sua boa vontade. Ele realiza em você o querer, que eu posso aqui chamar de boa vontade, o bom desejo. As palavras não têm o mesmo sentido, mas para nós entendermos, é isto. Deus pode, ou Deus vai realizar uma boa vontade em você, Deus vai colocar em você, Deus vai mostrar a você, Deus vai conduzir você a um bem-querer, a uma boa vontade, a algo bom para você pensar, para você desejar, para você sentir vontade de fazer. Mas Ele não vai ficar somente nisto, Ele vai também operar na sua vida a realização disso, segundo a sua boa vontade. Nada, aqui no resumo, para o final dessa mensagem, nada do que esteja fora da boa vontade de Deus, Deus vai fazer você pensar, desejar, querer. E Deus vai se empenhar em realizar. Então, que você guarde isso no seu coração. Que tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável a Deus, tudo que está no coração de Deus e que é da vontade de Deus, é o que Deus quer colocar no teu coração para conduzir a sua mente, a sua consciência, o seu coração, para essas coisas. Deus está trabalhando, Deus vem trabalhando em seu favor para que você enquadre toda a sua vida, toda a sua energia para aceitar aquilo que Deus vê como bom,
aquilo que Deus vê como o ideal para você. Talvez você tenha muitos projetos pessoais seus, próprios, muitos desejos, muitas vontades, mas isso não se enquadra com o que Deus pensa como sendo bom para você. Então não pense que querer vai ser poder, porque isso não está no querer de Deus, não está no pensar de Deus. Você pode trabalhar a vida inteira, você pode lutar, brigar por coisas, pedir e nada ter, porque está pedindo para os seus próprios deleites, para satisfazer apenas a você, ao que você idealiza como melhor para você. Você não para pensar, para meditar o que Deus tem pensado como melhor para você. É nisto que eu preciso direcionar as minhas energias mentais, espirituais, porque é nisso que eu serei influenciado no meu querer. É aí que Deus vai trabalhar na minha vida, no meu querer, e vai também me ajudar, porque eu, direcionado para isto, vou ser levado a executar todas essas coisas que estão no coração de Deus. Você pode dizer amém por isso? Seria demais ou nós afirmarmos que a desobediência descontrolada é um mal que assola o homem desde a queda de Adão. Antes de Adão cair, não havia desobediência, mas com a queda de Adão, ele foi o primeiro a desobedecer. Isso passa pela nossa genética, que eu chamo de genética espiritual. Nós temos a genética física, né, do corpo, que nós herdamos de Adão, por isso nós carregamos várias mazelas no nosso corpo, doenças, males. Mas junto com isso também tem o que eu chamo de genética espiritual, onde nós carregamos também todos os males que são decorrentes da queda de Adão. E quando ele desobedece, ele traz para a sua geração, para todos os que nasceram depois dele, ele traz um mal espiritual. E ele, como a matriz da raça humana, não Eva, mas Adão, ele transmite através do sêmen, de onde vem, acredito, a palavra semente. É a semente de Adão que carrega tudo isso. Então, vocês vão perceber que Maria, quando dá luz a Jesus, fica ela preocupada, e José também, quando descobre, fica preocupado, porque José pensou, ela não teve contato comigo, o que aconteceu? E de repente, num sonho, ele é avisado, não fique com medo de receber a sua mulher, porque o que dela é gerado, a semente que nela foi plantado, não é de homem, mas é do Espírito Santo. Uma outra semente, o sêmen. Então, a desobediência é algo que diz respeito a esse nosso primeiro pai chamado Adão, e nós carregamos esse mal. Então, vou ler com você Romanos capítulo 3, versículo 10 ao versículo 12. Olha o que diz. O apóstolo Paulo, falando da condição humana,
E, logicamente, ele está falando aqui da geração que começa em Adão. Como está escrito, isso nós vamos ver também, me parece, no Salmo 114, Eclesiastes também, 7, versículo 20, essa passagem. Olha o que diz: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E aí segue falando sobre esta geração. No 18 diz assim: não há temor de Deus diante de seus olhos. Não há temor, não há quem faça o bem. Esta geração que foi formada por um homem pecador, que traz aí a semente. Você já viu jaqueira da uva? Eu me lembrei de um cidadão ilustre do nosso país, que ele falou, veio aqui à mente. Ele disse que ele plantou uma árvore. Quem viu vai entender o que eu estou falando, mas senão não precisa. Plantou uma árvore num certo país e disseram: isso aqui é uma oliveira. E ele perguntou: e quando é que vai dar uva? E quando é que vai dar uva? O homem ficou meio: daqui a 7 anos. Uma autoridade importante. Você já viu oliveira da uva? Não. Então, a semente de Adão não produz bondade, não produz justiça, não produz santidade. Já viu jaqueira da banana? Não. Cada um faz aquilo que é seu próprio. Aí você vai entender por que a humanidade é do jeito que é. Adão, quando foi criado, ele era um homem livre, completamente livre. E o que ele podia fazer? Pelo que eu entendo ali no livro de Gênesis, ele podia fazer qualquer coisa. Ele podia tudo. O que Deus falou para ele: você não pode isso, não pode aquilo. Que lei Deus deixou para Adão para que ele seguisse? Qual foi o impedimento? Nada. Uma única coisa, uma única lei: você pode tudo, mas não coma da árvore da ciência do bem e do mal. No dia que você dela comer, você vai morrer. E aí ele, livre para obedecer a Deus, em fazer o que ele quisesse fazer, menos aquilo. Livre. Ele não era sugado por um mal, não, ele era livre, liberto. De repente, por circunstâncias familiares, em conversa com a sua mulher, ele resolve que ele vai desobedecer a Deus. Ele vai desobedecer a Deus. E ele desobedece na única coisa que ele não podia fazer. A única lei que Deus tinha deixado para ele, porque através dela ele demonstraria o seu amor e o quanto ele queria fazer e agradar a Deus em sua vontade. Mas por causa da sua mulher, ele vai e descumpre. E ele desobedece conscientemente, porque a Bíblia diz que a mulher não foi enganada, Adão não foi enganado, mas a mulher sim.
Ele sabia perfeitamente o que fazia. E por meio da desobediência veio aí o pecado a todos nós. E através dessa condição, nós nos tornamos literalmente escravos do pecado, dominados pelos desejos carnais. Aquilo que Adão não tinha, aquilo que Adão não se sentia pressionado pelas vontades do seu corpo, da sua carne, da sua humanidade, porque ele era livre, perdão, queridos, porque ele era livre para fazer o que ele quisesse. Diga uma coisa que ele não podia fazer. Diga uma coisa que hoje nós ficamos tão assustados e não queremos por nada fazer, que ele não podia fazer. Ele era livre. E não era pressionado por coisa alguma, porque não havia uma lei que o proibisse de coisa alguma, a não ser uma única lei, era não coma deste fruto. E ele não passou por esse teste, o único teste, tão fácil. Imagine você está pensando, se sou eu, nunca cairia naquela armadilha. Não, você que hoje conhece as Escrituras e conhece tudo muito bem, o plano de Deus perfeitamente, talvez você fosse um pouco fiel no momento, talvez. Mas a verdade é que nós estamos contaminados pela desobediência, somos desobedientes por natureza, o homem, né? Somos nós, o homem. E somos escravos, o homem, somos escravizados. Romanos 5, versículo 19, na parte A, diz o seguinte: porque, como pela desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores. E aí tem um complemento, pela obediência de um homem, Jesus, né? Mas pela desobediência de um homem, nós nos tornamos pecadores, desobedientes. O que é o pecado? Não é desobedecer a Deus? Todos os pecados que o homem comete não é um ato de desobediência. Então a desobediência ela nos acompanhou desde Adão. Mas não foi sempre assim, queridos. Não foi sempre assim. Não foi assim no início com Adão. Não foi enquanto o Espírito Santo habitava em Adão. Enquanto o Espírito Santo comandava a vontade de Adão. Enquanto Adão estava entregue a Deus para fazer o que Deus queria, para fazer o que era melhor para Deus, porque não haviam regras, faz assim ou assado, mas Adão, no seu ímpeto de querer agradar a Deus, tudo que ele fazia aquilo que ele achava, ele pensava ser o melhor, até no momento em que ele desobedece, e agora ele se torna um escravo. Mas o que diz aqui é que, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Olha o que diz Gênesis 4, 6 a 7. Vamos ler, acho que não está aí na passagem, mas separei para ler com vocês. É uma história, versículo 6 ao 7, que fala sobre a oferta de Abel e Caim. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante?
se procederes bem, se pensares em fazer a coisa bem feita, se pensares em me agradar, a oferta, qual era a melhor? Né? Tem tanta discussão sobre a oferta de Abel e Caim. Qual era a melhor? Não! Deus olhou antes de tudo o coração deles para saber o que eles estavam trazendo para Deus. Que tipo de oferta era essa? Era uma oferta que, segundo o coração de Abel, agradaria a Deus. Isso aqui é o melhor que eu tenho, a minha melhor ovelha, a minha primeira, a mais gordinha. Vou tentar fazer o que for de melhor para Deus. Isso agradou a Deus. E Deus não se agradou da oferta de Caim. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Eu não vou entrar nesse pormenor aqui para não estender. Mas o que diz lá a carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 4? Diz que pela fé, 11:4, vamos ver aqui. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. De onde tiramos esta conclusão? Tanta coisa sobre esta oferta, que era uma oferta de sangue e tal. Eu leio, entendo, gosto, mas eu acho que a oferta de Abel era melhor, porque ele, no seu coração, acreditava que estava fazendo o melhor para Deus. Na verdade, o coração de Abel se relacionava com Deus, se dirigia a Deus. Ele queria estar ligado para fazer o que fosse melhor, apesar de saber que nem sempre era capaz de fazer o que era o correto. E Caim não. O coração de Caim não estava em Deus. Não havia fé em seu coração, já naquela época. No capítulo 11, ainda, no versículo 8, fala sobre Abraão, que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Ora, alguém que herda um mal da desobediência, quando é chamado, ele simplesmente obedece. Como é possível isto? Porque ele procura fazer o que agrada a Deus. Quando Deus fala com ele simplesmente, sem entender o que significaria sair da sua terra e andar por um lugar que Deus ia dar, ia fazer dele uma grande nação, sem compreender bem isto, ele simplesmente aceita esta palavra de Deus e obedece. Ele mesmo não se sentindo forte o suficiente para ser um homem santo, para cumprir as leis, todas que estavam no seu coração e na sua mente, ele simplesmente se entrega a Deus e obedece a Deus. Porque desde Abel, que os homens vêm demonstrando fé, e vêm demonstrando que, apesar do julgamento, apesar da condenação que vem sobre a cabeça do ser humano, o homem consegue agradar a Deus através da sua fé. A fé não é algo que surge com o nascimento de Jesus ou com a morte de Jesus. A fé, ela é antiga. Ela aparece no Antigo Testamento, na vida de muitos homens, e Hebreus capítulo 11 fala sobre esses heróis da fé, como exemplos de homens de fé, para a gente entender que, depois do pecado de Adão, muitos seguiram o caminho da desobediência, fazendo sempre para Deus o que é desagradável a Deus, agradando mais
aos desejos e impulsos da sua carne, e outros mesmo que, escravizados pelo pecado que carregam no seu corpo, procuram pela fé uma forma de agradar o coração de Deus. Mas todos, segundo o apóstolo Paulo, são indesculpáveis. É o que diz a carta aos Romanos. Vamos ver aqui, Romanos 2, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas, a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Interessante. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? O que quer dizer isso? Paulo está tentando explicar para você e para mim o seguinte: que não basta o homem saber ensinar o que é certo, o que é errado, mas ele tem que fazer. Esse que considera a lei o seu meio de salvação. Quando Adão pecou e criou essa geração de pecadores, não havia lei escrita, certo? Moisés não tinha vindo ainda. E nós vamos ler os versículos seguintes e vamos entender que esta lei, ela estava no coração, e ela existia através daquilo que a Bíblia chama, Paulo chama de norma da lei, as coisas da lei, a prática da lei, os itens da lei. Não faça isso, não faça aquilo, faça assim, faça assado. Isso não havia nada escrito. Mas Deus, já desde Adão caído, ele aviva no coração do homem uma lei que é testemunhada pela consciência e pelos seus pensamentos. É o que nós vamos ver aqui a seguir. Esta lei, ela diz para o homem comum, não o judeu, porque Paulo está falando para judeus e gentios aqui em Romanos. Mas ele fala para os gentios, e aí eu digo gentios, todos aqueles que não conhecem a lei, sendo ele judeu ou não. Aqui eu faço essa extensão. Paulo diz que esse que não tem a lei escrita, a norma da lei está no coração. E ele conhece pela prática, pela vivência do que é certo e do que é errado. E a sua consciência, ela diz, não, realmente isso aqui está certo, não, realmente isso aqui está errado. E ele pensa também sobre isso. Mas o fato dele conhecer essas coisas, saber o que está certo e o que está errado, não o exime de culpa, porque se ele peca, ele será culpado e condenado. Então, quando nós conduzimos a nossa vida pela lei, seremos condenados por ela. E os judeus, diz o apóstolo Paulo aqui também, mais especificamente aqui nesses versículos, o judeu que conhece a lei formal, escrita,
e é professor dos gentios, que ensina ao inculto, esse judeu também não está sem culpa, mas ele também é culpado, porque ele ensina, mas não pratica. Ele é um escravo por causa da lei. Ele está escravizado, o pecado lhe amarra por causa da lei. Quando Adão, lá no início, vivia naquela liberdade toda, o pecado não lhe amarrava, porque não havia lei. A única lei que havia era aquela: não faça isso, exatamente isto. Era o que o amarrava, era a lei que ele tinha que obedecer, era esta única lei. Mas era um homem livre. Depois do pecado, ficamos presos ao pecado por causa da lei, porque Deus aviva no coração do homem caído o que é certo e o que é errado. Para Adão, o que era certo? Tudo que ele fizesse de melhor para Deus, e ele tinha prazer nisso. E o que era errado? Não comer aquele fruto. E hoje, o que é certo e o que é errado para você? Vamos listar aqui vamos colocar aqui um livro de 1 milhão de folhas, e nós podemos resumir tudo isso que está errado, que nós listamos, como sendo algo que nós não devemos fazer. E o que é certo? Uma série de coisas. E nós vamos resumir: amar a Deus acima de todas as coisas. Fazer a única coisa certa, que é colocar o nosso coração em Deus. E aí, vou ler com você também, em versículo 11 ao versículo 16, do capítulo 2. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque ele fala de judeus e gentios. Gentios que não conhecem a lei formal, mas têm ela gravada no seu íntimo. E os judeus que receberam a lei através de Moisés. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, ele fala desses desde Adão até Moisés. Por isso que Paulo diz que de Adão até Moisés a morte reinou. Todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Ele está colocando a lei como algo terrível, bom, porque a lei é boa, mas terrível porque sem lei formal, mas existe uma lei no coração de todo gentio, de todo homem. E toda vez que ele comete o erro, se ele guia a sua alma, a sua vida pela lei, esta lei o condenará. E todo judeu que conhece a lei formal escrita, toda vez que ele descumpre uma dessas leis, a lei o condenará. O que Paulo está dizendo é que o homem que anda e vive segundo esta lei, ele está fadado, condenado à morte eterna. Não há salvação para ele mediante a lei. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei formal, escrita, esta lei de Moisés, procedem por natureza de conformidade com a lei, ele está dando uma explicação. Conforme a lei, não tendo lei escrita, formal,
não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma, as regras da lei gravada no seu coração. Esses gentios, sem lei formal, eles carregam uma lei no coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, Paulo dá uma explicação, eu quero ver com você Romanos capítulo 6, versículo 15 ao 23, isso aqui é importante. Versículo 15 ao 23, vou ler do 14. Vou ler do 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Olha, em que condição Paulo está falando. Muitas pessoas pensam que isso aqui é uma licença para pecar. Eu sou pecador, o que eu quero fazer eu não consigo. Preste atenção aqui. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Paulo está falando de um momento na vida do homem. O homem que, de repente, ele descobre a lei. O homem que passa a conhecer a lei, o peso da lei. E ele começa a dizer desta maneira: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro. O homem que conhece a lei e sabe discernir pela lei formal o que é certo e o que é errado, ele pensa, puxa vida, o que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E sim, o que eu detesto, estou sempre fazendo o que eu não quero fazer. Sabe quem é este que faz o que não quer? Sabe quem é este que faz aquilo que é obrigado a fazer? Sabe qual a condição de um homem que está fazendo algo que ele sabe que não é bom, mas ele, mesmo escolhendo o que é bom, ele não consegue fazer o que é bom? Sabe que condição é esta? Esse é um escravo. Se você se enquadra nisto, o que eu quero fazer, isso eu não faço. Eu lamento, eu tenho que dizer a você, você é um escravo. Porque só faz o que não quer quem é obrigado. Quando eu era pequeno, eu tinha problema, não sei se era só eu ou se você já passou por isso, bem pequeno. Minha mãe mandava eu tomar banho, eu queria lavar só o pé. Não sei porquê. Vai tomar banho. Eu não queria. Vinha com o pé todo sujo do futebol da rua. Eu não queria. Vai fazer o que eu estou mandando. E eu ia fazer sem querer. Vai para a escola. E eu não queria, mas eu tinha que fazer. Aquele que faz aquilo que não quer fazer é um escravo. É isso que Paulo está dizendo. Ele não fala dele, Paulo. Ele fala da condição humana, de um estágio na vida do homem que de repente conhece a lei. No versículo 16 ele diz assim: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Eu entendo que a lei é boa, mas eu não estou fazendo o que eu quero. Eu queria fazer o que é bom. Eu queria fazer o que
o que é direito. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não, porém, o efetuar. Eu quero, mas não posso. Querer não é poder. Para o escravo, querer não é poder. Ele conhece a lei, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, mas ele não consegue fazer o que é direito, porque ele é um escravo, está escravizado no pecado por causa desta lei que o condena. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que quero ou que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Ora, quem faz o que não quer é um escravo. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Olha, eu sou um escravo do pecado. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Eu tenho um mal em mim, que eu herdei lá de Adão. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, é aqui que acontece a guerra, me faz prisioneiro. O que é o prisioneiro? Não é um escravizado? Ele não consegue fazer as coisas. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Capítulo este que eu li foi 7, né? 6. Li o 7 e 14 também, né? Em diante. Vamos ler até o 8:1. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Olha só. Escravo da lei de Deus. Porque ela me convence. Ela me diz o que é certo e o que é errado. Não estou dizendo que ela me livra. Estou dizendo que ela me convence. E me diz o que é certo e o que é errado. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Muito bem. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não são mais escravos. Não são mais escravos do pecado. Louvado seja Deus. Podia falar com vocês aqui, mas vou deixar passar, sobre 3 homens no Novo Testamento que queriam e não podiam. Um deles sabia, queria algo de bom e sabia que não podia realizar. Quando Jesus chegou para o homem e disse assim: queres ficar são? Queres ficar são? E ele no tanque disse assim: eu não tenho ninguém, eu preciso de alguém. O que eu quero, eu não posso, eu preciso
de alguém. Um outro homem queria algo que só Jesus podia fazer. Só Jesus podia fazer. O que queres que eu te faça? Eu quero ver. Ele sabia que só Jesus podia fazer isto, o que ele queria. Um terceiro sabia que só teria o que Jesus queria que ele tivesse. Mateus 8, esse eu vou ler. Mateus 8, 1 a 3. Mateus 8, de 1 a 3. Descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Aquilo que eu quero, se Jesus quiser, isso pode acontecer. Se estiver no querer de Deus, eu preciso andar mediante este querer. Eu preciso estar em Cristo. Eu preciso disso na minha vida, eu preciso que a minha vida esteja enquadrada naquilo que Jesus diz lá, João capítulo 15, versículo 5 ao versículo 7. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Querer é poder, mas se estiver em Jesus, a mente de Cristo, o desejo de Cristo, querer agradar a Cristo, voltar o seu pensamento e o seu coração a Cristo. Se alguém não permanece, ou se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, precisando trocar o óculos, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o quê? O que quiserdes, e vos será feito. Porque é Deus quem realiza tanto querer quanto fazer. É para quem está em Cristo. É para quem quer agradar a Deus. Tudo que você quiser, que for do agrado de Deus, peça que Ele vai fazer. Ele vai realizar tudo que for bom, não para você apenas, mas se é bom para você, mas é do interesse de Deus, peça que Deus vai realizar sim. Tudo que você quiser, peça, e Ele vai fazer. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. O apóstolo Paulo, ele fala que nós não somos mais escravos. Outrora éramos escravos. Hoje nós somos o quê? Antes disso. Ouvi aqui. Servos. Servos. Na condição de escravo, você faz o que o seu Senhor manda, o pecado manda. Agora, livres do pecado, porque Cristo morreu e aboliu este poder da lei sobre nós, voltamos à condição quase semelhante de Adão, só que agora não existe mais uma lei só, não existe lei alguma para nós, não há condenação mais para nós, porque não estamos debaixo desta lei, nós estamos debaixo da graça de Deus.
Agora não somos mais escravos do pecado. Agora somos servos. Nós servimos. E Paulo disse, se você quiser servir o pecado, sirva, você é livre. Mas se você quiser, você pode oferecer os seus membros a serviço de Deus. Eu agora não preciso mais fazer o que eu não quero. Eu agora quero fazer o melhor para Deus. Eu vou fazer o melhor para Deus. Eu vou estar a serviço de Deus.